Meus amores, bom dia, boa tarde, boa noite. A gente inicia essa aula de Ciências Humanas e Sociais Aplicadas, voltando principalmente agora à Era dos Impérios. E essa Era dos Impérios, claro, né, a gente não poderia deixar de falar da China, que é uma das grandes civilizações antigas e daquelas do qual, na maioria das vezes, se tem sempre aqueles questionamentos, né? Que não são, a gente não consegue responder de uma forma mais simples, tendo em vista que é uma civilização que só recentemente passou a ser estudada pelo mundo aí ocidental. Pessoal, aí nós entramos, né, na civilização chinesa, a gente já tinha iniciado essas nossas aulas relacionados aí à China e o Império Chinês como um todo, né, chamadas de dinastias. Aqui a gente vai sintetizar o máximo possível, vai ficar mais simples o aprendizado de vocês, tá? Essa civilização da China, como vocês já sabem, né, elas trazem valores milenares, é uma civilização que tem hábitos peculiares, ou seja, hábitos extremamente particulares a eles. É um território muito abrangente, com índice demográfico gigantesco. Só para vocês terem ideia, né, a China é o terceiro maior país do mundo em extensão territorial, tem 9,3 milhões de quilômetros quadrados, com mais de 1,3 bilhão de habitantes, o que significa que ela tem 1 bilhão e 300 milhões de habitantes. Estimula-se que hoje ela está chegando aí, né, a 1 bilhão e 400 milhões de habitantes. A civilização tem cerca de 10 mil anos de existência, é uma das mais antigas, para não dizer assim, né, gente? Depois da africana, é a que tem a maior concentração de anos, e é aquela civilização onde, quando o mundo ocidental chegou lá, né, quando esse homem europeu chegou lá, se deu mais ou menos noção da dimensão dessa civilização, porque lá ele já tinha um grande legado, né, já tinha a estrutura do papel, praticamente, que não era totalmente próximo do que hoje nós temos, né, esse papel com a celulose, mas lá eles já utilizavam, né, já perceberam, né, as grandes obras feitas pelaquela civilização, inclusive as próprias muralhas da China. É uma civilização que tem o arroz como base da sustentação da agricultura e o Rio Amarelo, né, como um dos grandes rios ali a ajudar no processo da agricultura, certo? Sigamos aí, tá? 5.000 anos antes de Cristo, não se esqueçam, população nômade, circulação daquela região, sempre buscando, no caso, a alimentação. Esses grupos nômades, eles têm características de serem, né, coletores. Então, se eles eram coletores, significa na prática, né, que esses grupos coletores, eles coletavam frutas, legumes, verduras, porque os caçadores, você já sabe o que eles fazem, né? Principalmente em se tratando dessas civilizações antigas. Aí nós temos o Rio Amarelo, né, que é o principal rio dessa grande civilização, do qual vai se formar, né, essa China que vem até os dias atuais. Utilizavam-se as águas dos rios, né, desse rio principalmente, para irrigar as plantações também, mas esse rio significava vida, como também era o símbolo da fertilidade. Das margens do rio aí se extraíam a argila, do qual eles vão fazer, gente, aquelas cerâmicas que na sala de aula nós já falamos, né? Também são grandes produtores de trigo e cereais. E essa civilização vem até os dias atuais com as mesmas características, tá? A China ainda hoje tem essas grandes características de ser produtora de cereais. Preste atenção, tá? Apesar do Rio Amarelo ser um dos rios mais importantes para essa civilização, que é milenar, né, no caso é o Império, hoje é o segundo rio mais longo da China, né? Mas não significa dizer hoje, por exemplo, que ele não tem essa importância histórica como nessa época ele tinha. Ele tem ainda essa importância histórica, tá? Aqui a gente tem um pouco das análises envolvendo essas peculiaridades dessa formação dessa China. As comunidades, como vocês sabem, elas são patriarcais, como todas as civilizações antigas, elas são patriarcais com modelos tribais. A dos hebreus, que a gente acabou de falar, né? Os hebreus também era patriarcal, só que com um modelo monoteísta. Aqui as civilizações de todas essas antigas, a única civilização que vai ser monoteísta são os judeus, né? Os hebreus, no caso. As outras todas serão baseadas no politeísmo, né? A forma de organização da sociedade chinesa aí, pessoal, como eu já falei,
gira em torno das comunidades. Quando elas começam a crescer demais, tem sempre a ideia daquele que vai ajudar a coordenar, a liderar. E aqui a figura da mulher, ela foi central para que, de fato, as mulheres viessem a assumir um papel que antes era assumido pelas sociedades antigas, né? Porque aqui a China é toda diferente. As mulheres aqui vão assumir o papel da, de serem patriarcas, né? Porque se a gente for colocar na imagem do Ocidente, mulheres sendo líderes são chamadas de matriarcas, né? Mas aqui as sociedades patriarcais na China, as mulheres literalmente vão se identificar. Depois de muito tempo é que os homens vão passar a ser o foco dessas civilizações. Mas as mulheres serão, até o ano 5000 a.C., as mulheres serão grandes responsáveis por liderar essas grandes comunidades chinesas. Depois, né, é que no 3.000 anos antes de Cristo é que os homens vão assumir esse papel. Aí a sociedade que antes tinha aquelas características matriarcais passa aí a ser uma sociedade extremamente patriarcal, certo? Onde o patriarca vai deter o domínio, praticamente a autoridade suprema de todas as pessoas que fazem parte daquelas comunidades. As cidades patriarcais, pessoal, elas se tornam na China, né, no Império Chinês, as primeiras cidades, né? E quando a gente fala primeiras cidades, estruturas de estados. Então, no geral, tem organizações políticas, a gente tem um crescimento muito grande nessas aldeias, onde elas deixam de ser pequenas cidades e passam a ser grandes centros, né, de produção. E é aí, pessoal, que a gente tem um problema na China, né? Porque cada cidade aí, elas têm características próprias, têm línguas próprias, né? Tem estruturas próprias, tem patriarcas diferentes, em cada clã, em cada comunidade tem o seu líder. E aí começam os problemas na China para tentar se unificar. E essa unificação não é uma unificação saudável, né? É uma unificação que vai ocorrer guerras para poder se unificar todo esse território. Gente, aqui nós vamos ter centenas de milhares de pessoas mortas na China para poder se unificar esse, esse território, essas populações que habitavam essas cidades, que eram tidas cidades autônomas, né? Que tinham seus patriarcas como seus líderes. No ano 2000 a.C., o grande patriarca que vai ter a competência de unificar todos esses pequenos estados vai ser a dinastia, né? Aí vai iniciar aí a era das grandes dinastias, que é a dinastia Xia, que vai ser a primeira da história, quando eles simplesmente aí começam a guerrear com esses outros cidades-estados e ao vencer eles vão começar essa era de unificações. Aí tem um pouco da historinha, desenvolvimento das mulheres na China, né? Isso, pessoal, na era do Império Chinês. A gente não está falando dessa China atual, nós estamos falando do Império Chinês, né? As mulheres têm aqui nesse momento da história, as mulheres têm um papel fundamental, né? Porque elas fizeram parte dessa civilização milenar no povo Muzu, grupo étnico que vive às margens do Lago Igu. As mulheres tomam todas as decisões do grupo social de que fazem parte. Então, as mulheres ainda são aquelas que são provedoras dos seus próprios lares, né? As mulheres têm autonomia para decidir para onde elas vão, como elas vão, até mesmo decidir com quem vão se casar, se encontrar, se querem se encontrar com o marido, se querem escolher seus próprios maridos, tendo em vista que no processo de casamento desse povo, principalmente aqui desse grupo étnico, quando as mulheres casam, elas não podem sair da casa da sua mãe, tá? Lembrando que a China de hoje sofre um problema muito sério. A gente traz, né, para o fenômeno da geopolítica. A China tem um problema muito grande, não só nas suas fronteiras geográficas, né? Muitas vezes até está aparecendo nas mídias a questão do controle da China em Taiwan, a China que diz que Taiwan é delas, faz parte do território chinês, que é um estado rebelde. A China que muitas vezes hoje se impõe na Ásia como um estado ou um país, uma nação muito forte belicamente, que coloca medo nos outros países, né? Então, essas instabilidades também causam pânico, né, na região da Ásia. Então, eu trago esse império que é gigante para os tempos atuais, para vocês também entenderem que essa China, do qual fala mandarim, do qual teve um grande desenvolvimento de duas religiões gigantescas, né, o confucionismo e o taoísmo, essa China
ela não tem só um grupo étnico de predominância. E por isso, os grandes problemas internos que a China passa, ela passa justamente porque não se aceitam muito, né? Lá na China, essas minorias étnicas ainda existirem. E de vez em quando, há muitas discussões nos grupos de direitos humanos da ONU por conta desses extermínios que acontecem dentro do território chinês das minorias étnicas, porque sempre houve desde a Revolução Chinesa, já nos tempos atuais, né, no século XX, na segunda metade do século XX, uma predisposição muito grande da era do Mao Tse-tung na China de tentar padronizar um modelo de vida do chinês, tentar padronizar a língua, tentar padronizar tudo da China e fazer essa China se distanciar do modelo europeu, em todos os sentidos. Só que a gente está falando de uma China que tem grupos étnicos até hoje e que se sentem extremamente perseguidos por influência e imposição do governo. Eles têm línguas próprias, mas dentro do território chinês não se é permitido que haja toda essa divisão. Então, há muito aquela questão de padronização, né? Então, no geral, voltamos aqui ao nosso conteúdo. As mulheres têm um poder essencial para que haja harmonia dentro do lar na China, elas são responsáveis por manter toda a estrutura familiar ativa, elas também são responsáveis por fazer esse desenvolvimento, essa harmonia, todo mundo se dá bem dentro dos seus lares, tendo em vista que elas não saem da casa dos pais, em algumas etnias. Em algumas etnias, volto a dizer, tá, gente? A civilização chinesa foi uma das primeiras a desenvolver um sistema próprio de escrita. E como foi um sistema próprio de escrita? Foi a partir desse momento aqui, pessoal, que vocês vão ver essas letrinhas bem básicas aí, ó. Tem um alfabetozinho bem básico aí embaixo, que dá para nós, né, ocidentais, brasileiros, escrever bem direitinho essas letrinhas, né? Só que não, né, minha gente? É meio complicadinho essas letras aí chinesas. E a partir desse sistema próprio de escrita, a China tentou viver essa era de padronização, tendo em vista que aqui vocês sabem que as cidades-estados, desde o período imperial chinês, não se falavam todas as pessoas ali a mesma língua, porque eram cidades-estados com leis diferentes, etnias diferentes, né? Então, assim, é muito difícil tentar padronizar uma civilização quando ela etnicamente não é padronizada, né? Ela tem várias etnias. Então, assim, nós temos os vestígios dessas escritas, como eu já mostrei para vocês, essas escritas aí que são muito difíceis para nós aqui, né, gente, tentar fazer essas escritas de uma forma uníssona e rápida, né? E eles lá fazem uma facilidade maior do mundo. E essas escritas que nós estamos vendo aqui na tela, tá, gente, é da dinastia Shang, do século XVII, e que vem até o século aí, pessoal, século XI depois de Cristo, né, no ano 10.046. Ao longo desses séculos, nós vamos ter esses caracteres literalmente se transformando até chegar no mandarim, né, na língua mandarim, né, nesse novo modelo chinês de viver, e a questão mesmo da língua chinesa, né? A língua e ao mesmo tempo a escrita, né, do mandarim. Aí nós temos a Rota da Seda, a China era a Rota da Seda, e por causa disso, né, durante um bom tempo, essa civilização ela vai ser a menina dos olhos, né, dos ovos, né, a gente diz olhos, mas são ovos, na verdade. Ovos de ouro, né, da Inglaterra, principalmente, tendo em vista que não só a Inglaterra, mas a Inglaterra porque chega primeiro na China, mas outros países também vão querer deter nessa possessão da Rota da Seda, por conta de que os países ocidentais começavam a desenvolver a seda. E essa seda aqui, pessoal, servia demais aos europeus, principalmente ao mercado inglês. E pegava essa seda, né, através dessa rota que eles chegaram da seda, pegava a seda chinesa e começava a vender nos comércios, aí, nos mercados europeus. A China, né, também é muito forte na seda justamente por conta do bichinho da seda. Fornecem cada um bichinho de 400 a 1.000 metros de fio de seda. Por isso que ainda hoje a China é muito forte nessa produção de seda, né? Mas não só ela, a gente também tem a Índia como uma das grandes produtoras, certo? Essa seda, pessoal, ela serve na confecção de roupas e enfeites, ao mesmo tempo que ela, quando é anexada, quando essa seda aqui se faz roupas e que se colocam objetos de valor, né, nessas roupas, imagina aí quanto é que não deve sair no mercado internacional essas mercadorias,
ou um produto tipo chinês ali, por exemplo, um vestido chinês todo trabalhado, né? Então se tornam obras muito valiosas, mas ao mesmo tempo que essa seda ela passou a ser uma mercadoria também vendida para o Ocidente, para que o Ocidente faça com ela, com a seda, o que eles bem entender, certo? O modo de produção da seda passou a ser segredo de Estado, porque ninguém que queria dar a rota da seda, porque só a Inglaterra detinha essa rota da seda, né? Mas no primeiro momento ninguém dizia como é que essa seda ela era feita, tá? E lembrando, bichinhos da seda, que são os bichos da seda. Então, no geral, é isso, tá, gente? E quem tentasse passar os segredos dessa produção da seda, muitas vezes era condenado pelos governos aí à morte. A produção da seda aí no século XII a.C., essa seda passou a ser vendida para outras partes do mundo, até por conta da questão inglesa, que já detinha esse comércio, né, e acabou pegando nas caravanas aí esse comércio da seda e trazendo para o Ocidente, certo? Através dessas rotas comerciais das caravanas. Nós temos aí o conjunto de estradas com mais de 7 mil quilômetros de extensão, que vai atravessar a Ásia e chegava à Europa, mas pela necessidade que a Europa tinha de pegar essa seda e trazer para os mercados europeus. As caravanas, né, como eu já falei, eram formadas não só por mercadores, mas também utilizavam para trazer essas mercadorias animais de cargas, principalmente, pessoal, os camelos, porque eles eram grandes resistentes aí às grandes temperaturas e também podiam ficar muito tempo sem beber água. Os camelos, os dromedários, bois, mulas, cavalos, todos esses animais aí eram usados para colocar essas cargas, né, trazer esses pesos para o Ocidente. As viagens duravam de 8 a um ano, numa jornada de, em média, 30 quilômetros a cada 10 horas. A Rota da Seda ela vai também servir para transportar outras mercadorias, tá? Não somente a seda, mas vai trazer para o Ocidente, né, perfumes, cerâmica, chá, né, pedras preciosas, tudo que a China tinha de grande valia passa a ser trazido também para o Ocidente. Então, é através dessa rota que nós vamos ter uma ascensão muito grande do comércio. A gente vai ter intercâmbio de aldeias e costumes entre a China e outras civilizações, porque até antes da Rota da Seda ter sido desbravada, né, a China não tinha contato, os chineses não tinham contato com outras civilizações. E hoje, né, a China é um país que se conecta com o mundo todo, principalmente porque se tornou uma grande potência comercial. Não é um país rico, né, vamos dizer assim, é um país realmente desigual, é emergente, porque nós estamos falando de uma população de 1 bilhão e mais de 300 milhões de pessoas. Então, a China é um país extremamente desigual. Tomara que eu tenha falado China, porque às vezes a gente está dando aula e fica todo tempo lembrando da Índia, porque os dois são muito grandes, né? Então, a China, antes de ter vivenciado essa era, né, de chegada dos europeus para essa exploração da Rota da Seda, para iniciar, né, essa comercialização na Rota da Seda, essa China, volta a dizer, ela não tinha contato com esse mundo europeu, né? Era um império extremamente aí fechado. Aí tem um pouco do mapa, né, de como essa Rota da Seda ela era desbravada, certo? Então, sigamos. Tem aí, ó, pessoal, Rota da Seda é essa de vermelhinho. A Grande Muralha da China, essa parte aí, ó, meio, vamos dizer assim, não é nem certa que a gente fala, né? Esse negocinho aí, parece uns macarrãozinhos que mostra aí essa rota da seda, como também mostra aí as grandes muralhas da China. Aí a gente tem, pessoal, a questão do papel, como eu já falei para você, o papiro, né? E não tinha esse modelo de papel como hoje nós temos, a base de celulose. Mas aqui, gente, a China foi a China, né? Era papel mesmo, só que não era desse modelo nosso, tá? No século II a.C., a dinastia Han, em 206 a 220, os chineses inventaram esse material que a gente já falou, o papel, né? Para eles conseguirem ali confeccionar alguma coisa, escrever alguma coisa, misturar algo, ou pintar. Gente, nesse momento é necessário que a gente faça todos os aparatos, né? Se eles inventaram um papel, eles inventaram por algum motivo. Então, o que eles poderiam fazer com o papel? Né? Escrever, desenhar. Então, em geral, a gente utiliza muito da retórica da razão
para entender por que que eles quiseram aí, quiseram, né, desenvolver o papel, certo? Os chineses utilizavam, como eu já falei para vocês, mistura de folhas, porque aqui não era a base do que hoje é o papel, né, celulose, cascas de árvore e restos de tecido que aqueciam em água para que se transformasse em uma pasta, que era peneirada e colocada para secar ao sol. E era assim, pessoal, que parecia, depois que se secasse ao sol, parecia assim gesso, né? Então, pastosa, que é igual uma massazinha, aí deixava secar ao sol e ali ficava é, um moldezinho, iniciando a era aí dos papéis. Os comerciantes árabes vão difundir as técnicas de produção para a Europa. Depois é que eles chegam na China, né, nessa rota da seda, e depois a Inglaterra vai chegar também, porque os primeiros caras aqui, pessoal, a fazer com que essa rota da seda desse certo, são justamente essa galera bem próxima dos chineses, né, que são os árabes. E isso porque a gente está falando do mesmo continente asiático. Mas quem mais vai desenvolver esse produto da China vai ser a Inglaterra. Mas aí já é outro assunto para vocês entenderem como a Inglaterra também vai desenvolver esse comércio. Os árabes chegaram, né, nesse período aqui da história e vão desenvolver, pessoal, essa produção de papel, vão pegar a técnica dos chineses e levar para a Europa. A gente tem uma outra dinastia, né? A dinastia Sui, que vai dominar o Império Chinês de 581 a 618. Esses artesãos vão inventar uma maneira de imprimir a escrita do papel por meio de entalhes em madeira, que eram pintados e pressionados sobre as folhas. Quando a gente fala nesse modelo aqui, é como se fosse uma impressora, né? Pressionava nas folhas, que era no projeto lá, que eles colocavam, deixava secar o sol, e aí depois colocava os números por cima, que ali já ficava tudo escrito, né? Então, no geral, aqui funcionava como uma grande impressora, o que subentende na prática é que a China tanto foi inventora, né, do papel como da impressora. Só que quando chega na Idade Moderna, a gente vai ter uma impressora literalmente com toda de forma manual, sendo feita ali, sendo colocada em tipos móveis, com a criação da primeira impressora, vamos dizer assim, de Johannes Gutenberg, certo? Com a invenção aí da prensa, lá na Idade Moderna. Aqui tudo era muito diferente. Então, essa obra é considerada a mais antiga que sobreviveu, essa obra aí, pessoal, da questão do papel, até os antes aí de 868, aqui já da era cristã, né, depois na era cristã. Então, no geral, pessoal, papel, quando se fala de China, a primeira coisa que vem à mente, China. China, China. Olha aí o que eu acabei de falar, né? A questão da invenção do papel e da impressora. Inicialmente, um artesão, aqui tem a sequência como é que era feito, né? Inicialmente, um artesão escrevia em uma folha de papel alguns caracteres da escrita chinesa. Em seguida, passava cola de arroz sobre um bloco de madeira e, enquanto a tinta do papel ainda estava úmida, cobria o bloco de madeira com o papel. Presta atenção, como se fosse uma impressora, né? Como se fosse um carimbo. Eu boto e aí já sai, né? O desenho, já saíam as letras. Uma vez retirado, o papel deixava os caracteres gravados sobre a madeira. E depois se faziam só um cinzeiro, né? Um cinzel, que é como se fosse para nós aqui hoje. Vamos cobrir, às vezes na sala de aula a gente diz, né, para a dinâmica assim, ei, vamos cobrir, porque às vezes o desenho está lá, mas não está nítido. Ei, cobre, ou na educação infantil, quando vocês faziam, né? Vamos cobrir, colorir. Então aqui eles iam fazendo a mesma coisa, os artesãos, certo? Faziam os entalhes, os detalhes, retiravam a madeira, né, em forma de tinta. E aí os caracteres, aos poucos, aí vão se destacar, porque eles vão desenhar os caracteres depois de eles terem sido colocados em forma de carimbo no papel. E aqui não é mais nem papel, né? É do papel para madeira, na verdade. Aí, ó, com um pincel, o artesão pintava a superfície elevada dos caracteres. Por fim, uma folha de papel era colocada sobre os caracteres pintados. O papel absorvia a tinta, finalizando o processo de impressão. Tá aí, né? Essa é a China. A gente diz assim, a China é extremamente forte, né? Como vem até hoje no seu grande legado. Então, as invenções chinesas, pessoal, aí vem, né? Galerinha, essa China. Nós vamos entrar aí nas religiões,
de tradições chinesas, nós vamos entrar nas técnicas orientais aí, no geral, nós vamos entrar em várias coisinhas que vocês já ouviram até na aula, né? Na bússola, a pólvora. Então, quando o mundo ocidental se deu conta que existia essa civilização já tinha tudo que o mundo ocidental tinha, né? Os chineses foram responsáveis por uma série de inventos que modificaram profundamente as condições de vida que vêm até os dias atuais. As invenções mais importantes, como a gente já tinha falado na sala, né, a pólvora, a bússola, tem uma que o brasileiro adora, né, que é a acupuntura, que hoje é muito difundida no nosso país, certo? E que se difundiu, pessoal, de uns 10 anos, 10, né, 12 anos para cá no Brasil, aqui no Piauí, né, mas que na América Latina também se difundiu muito grande. E devido à integração da China nesse mercado global, essas técnicas chinesas, né, que são tidas como milenares, o mundo também passou a aprender e a desenvolver em seus países, certo? O chá e o sismógrafo, aparelho utilizado para medir a intensidade de terremotos. Até isso aí, pessoal, são invenções dos chineses. Hoje, por exemplo, se vai ter um terremoto e de repente tem esse terremoto, aí quando se tem a análise, o terremoto X ou Y foi 6,0 na escala Richter. Como é que eles sabem, né, avaliar isso aí? Por conta do aparelho sismológico. E quem inventou o aparelho sismológico de medida disso aí, da intensidade dos abalos, foi a China. Então, a China, enquanto civilização, né, enquanto império, era assim, gigantesca em qualidades, né, em ensino mesmo, né, em aprendizado. A China deu aula para o mundo ocidental, até porque o mundo ocidental nem sabia que existia a China. Quando analisa essa civilização, já sabe que ele já tem até mais coisas do que nós tínhamos, tá? Para a aula não ficar muito extensa, a gente fica até aqui e a gente continua posteriormente, tá bom? A gente vai tratar ainda da religião ou das religiões e vamos continuar em tratando da questão comercial. A gente tem uma série de coisas ainda para falarmos da China. Do mais, meus amores, ficamos por aqui e até a próxima aula.